Fala pessoal, bem-vindos ao Guia Definitivo sobre Imposto de Renda nos Investimentos. Se só de ouvir falar em leão ou DARF já dá aquele frio na barriga, relaxa. Esse material foi feito para a gente desvendar tudo isso passo a passo. Vamos transformar essa preocupação em puro conhecimento prático e dominar o assunto de uma vez por todas. E olha, essa frase é a mais pura verdade. A dúvida sobre impostos é, sem brincadeira, uma das coisas que mais assusta quem está começando. O dinheiro começa a render, o patrimônio cresce, mas junto vem aquela pulga atrás da orelha. Será que eu estou fazendo certo? E se eu for multado? O medo da primeira multa é real e, acredite, ele pode paralisar muita gente. Mas é exatamente para acabar com esse medo que a gente preparou este guia. Não é um vídeo rapidinho, é uma análise completa para não sobrar dúvida. Por isso, já vou dar o primeiro passo importante. Se ainda não acompanha o nosso canal, clica aí no botão de seguir agora mesmo para não perder mais nenhum conteúdo essencial como este, fechado? Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar falando desse medo da multa, depois vamos entender a regra de ouro que simplifica tudo, em seguida a gente mergulha em cada tipo de investimento, aprende na prática como e quando pagar, vê umas estratégias para otimizar e no final a gente vai ver como esse conhecimento liberta de verdade para investir com segurança. Bora para a nossa primeira sessão. A promessa aqui é muito clara. Ao final dessa análise, quem investe vai saber exatamente quanto precisa pagar imposto, quanto pagar, como fazer esse pagamento do jeito certo e, o melhor de tudo, como pagar menos imposto de forma totalmente legal. Chega de ficar na dúvida. E esse ponto é fundamental. O objetivo aqui é fazer um planejamento tributário. É usar as regras do jogo a nosso favor, de maneira inteligente, de maneira legal. Sonegar é crime e as consequências são graves. Agora, planejar é um direito e, eu diria, um dever de quem investe de forma inteligente. Agora vamos simplificar o assunto de vez. Se a gente entender bem os dois conceitos que vêm a seguir, pronto, 90% do caminho já está percorrido. Todo o resto que a gente vai ver é só uma variação dessas duas ideias. Nos investimentos, a Receita Federal olha para a gente de duas formas. A primeira é o imposto sobre o rendimento, tipo os juros que um título do Tesouro Direto paga. A segunda é o imposto sobre o ganho de capital, que nada mais é que o lucro que se tem quando vende uma ação, por exemplo, por um preço maior do que o que pagou. Mas a regra de ouro, o ponto mais importante de todos, é o seguinte: só existe imposto se houver lucro. Sem lucro, não tem imposto. Simples assim. Essa é a pergunta que todo mundo faz em seguida, né? Beleza, se o imposto só acontece quando tem lucro, o que acontece quando uma operação dá prejuízo? E aqui vem uma das ferramentas mais poderosas para quem investe. Prejuízo, além de não pagar imposto, pode ser usado de forma estratégica. Um prejuízo que se teve hoje pode ser guardado, anotadinho, para abater o lucro de uma operação lá no futuro, diminuindo o imposto a pagar. A gente vai falar mais sobre essa estratégia daqui a pouco. E aqui fica um alerta que vale ouro. Em muitos investimentos, principalmente na bolsa, o imposto não é retido na fonte, ele não vem descontado. É responsabilidade de quem investe calcular, gerar a guia e pagar. Achar que, se não o descontou, não preciso pagar, é um dos erros mais caros que um iniciante pode cometer. Ok, com a base teórica bem entendida, vamos para a prática. Agora a gente vai passar pelos principais tipos de investimento e ver como o imposto funciona em cada um deles. Começando pelo mais simples, a renda fixa. Na maioria das vezes, como em CDBs, Tesouro Direto, o imposto já é retido na fonte lá no resgate. Isso quer dizer que não precisa se preocupar em gerar a guia de pagamento mensal para eles. O próprio banco ou corretora já faz o serviço. O interessante aqui é sacar a lógica da tabela. O governo quer incentivar o investimento de longo prazo. Por isso que a mordida do leão, a alíquota do imposto, vai diminuindo com o tempo. Se o investimento fica lá, quietinho, por mais de 2 anos, a alíquota cai para o mínimo, que é 15%. É tipo uma recompensa pela paciência. E ainda na renda fixa, existem esses produtos especiais, que são totalmente isentos de imposto de renda para a pessoa física. E por quê? Porque eles financiam setores que são estratégicos para o país, como o imobiliário e o agronegócio. É uma ótima forma de ter rendimentos sem nem precisar se preocupar com o leão. Agora sim, a gente entra no campo que gera mais dúvida: a renda variável. Aqui as regras mudam um pouco e a responsabilidade de quem investe aumenta. Vamos começar pelo famoso mercado de ações. Grave bem este número: R$ 20 mil.
Ele é o número mágico quando o assunto é imposto em ações e representa uma das maiores vantagens que o pequeno investidor tem. A regra é a seguinte: se a soma de todas as vendas de ações em um mês for de até R$20 mil, o lucro obtido nessas vendas é isento de imposto. Mas atenção ao detalhe, o limite é sobre o valor da venda, não do lucro. Se vendeu R$19.999 com lucro, não paga imposto. Se vendeu R$20.001, aí o imposto de 15% vai incidir sobre todo o lucro. E quando se passa daquele limite de 20 mil em vendas no mês, ou então em operações de day trade que nunca tem isenção, as alíquotas são essas aqui. Para swing trade, que são as operações que duram mais de um dia, o imposto é de 15% sobre o lucro. Já para o day trade, que é comprar e vender no mesmo dia, a alíquota é mais salgada, 20%. Beleza, agora vamos falar de outro ativo que é muito popular, principalmente para quem gosta de uma renda mensal caindo na conta: os fundos de investimento imobiliário, os famosos FIIs. Esse slide aqui mostra bem a dupla natureza dos FIs. Os rendimentos mensais, que são como se fossem os aluguéis, esses são isentos de imposto de renda. É uma vantagem fantástica. Mas, se for vender as cotas com lucro, a história muda. O imposto é de 20% sobre o ganho. E para FIs, não existe aquela isenção dos 20 mil. Qualquer lucrinho na venda, por menor que seja, já é tributado. Chegamos num ativo que causa uma confusão danada e leva a muitos erros: os ETFs ou fundos de índice. Muita gente acha que as regras são as mesmas das ações, mas tem uma diferença crucial. O ponto central é esse: ETFs não têm a isenção dos R$20 mil em vendas mensais. Ponto final. Vendeu um ETF com R$1 de lucro, já precisa pagar 15% de imposto sobre esse real. A regra é simples, direta, mas é diferente da regra das ações, e esquecer isso pode dar problema. Certo, agora que a gente já sabe as regras para os principais ativos, a pergunta é, na prática, como é que se paga esse imposto? Vamos para o passo a passo. A regra do prazo é bem clara. O imposto sobre as operações de um mês tem que ser pago até o último dia útil do mês seguinte. Por exemplo, se teve lucros em março, o imposto tem que ser pago até o último dia útil de abril, sem choro. É fundamental não confundir essas duas coisas, pessoal. O DARF é o boleto para pagar o imposto sobre os lucros, e isso é mensal. A declaração anual é a prestação de contas com o governo, feita só uma vez por ano, onde a gente informa tudo: o que foi investido, os ganhos e os impostos que já foram pagos via DARF ao longo do ano. Uma coisa é pagar, outra é declarar. E para gerar esse boleto precisa de um código. Para a maioria das operações na Bolsa de Valores feitas por pessoa física, o código é esse aqui, 6015. É ele que diz para a Receita Federal: olha, esse dinheiro aqui é referente a ganhos que eu tive na Bolsa. O processo, que parece um bicho de 7 cabeças, é bem simples e todo online. É só entrar no Cicalc Web, no site da Receita, preencher as informações, código 6015, o mês da venda, o valor do imposto, e o sistema gera o boleto na hora. Depois é só pagar no app do banco como se fosse uma conta de luz. Agora que a gente já domina o que e o como, vamos para a parte mais estratégica. Como usar esse conhecimento para otimizar os impostos e quais armadilhas a gente precisa evitar. Lembra que a gente falou sobre usar prejuízos a nosso favor? É exatamente isso. Claro que ninguém quer ter prejuízo, mas se acontecer, não usar esse prejuízo para bater lucros futuros é um baita desperdício. É deixar de economizar um imposto que, por direito, poderia ser reduzido. Então aqui a gente tem um resumo de estratégias inteligentes: vender ações aos poucos para ficar dentro da isenção, realizar um prejuízo para compensar um lucro, focar no longo prazo na renda fixa para pagar menos imposto. Tudo isso é planejamento, é lícito e muito eficaz. E aqui um checklist do que não fazer. Um erro muito comum é não controlar o preço médio dos ativos. O preço médio é só o custo de aquisição, considerando todas as compras. É com base nele que se calcula o lucro. E o erro número 1, sem dúvida, é achar que o imposto se resolve só na declaração anual. Lembre-se, o imposto sobre ganhos na bolsa é mensal. Ignorar isso leva a multas e juros. Chegamos ao final da nossa jornada e a mensagem principal é de empoderamento. Dominar esse assunto traz muito mais segurança e controle sobre os investimentos. É importante sair daqui com essa mentalidade. O imposto não é um vilão, é só uma regra do jogo. O verdadeiro adversário é a desinformação, é a incerteza. E hoje, a gente deu um passo gigantesco para vencer esse adversário. E agora, a conversa continua com a nossa comunidade. Se ficou alguma dúvida, o campo de comentários é o melhor lugar para a gente continuar esse papo.
E claro, se esta análise foi útil e quer ver mais conteúdos assim, deixar a curtida e se inscrever no canal ajuda muito a gente a saber que estamos no caminho certo. E como próximo passo prático, fica o meu convite. Assista aos vídeos da nossa carteira pública aqui do canal. Lá, a gente aplica todos esses conceitos na prática, investindo dinheiro de verdade, todos os meses. É a chance de ver a teoria virando realidade. O link está aqui na descrição. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.